Então, boa noite a todos. Vou convidar vocês então para a gente fazer uma pequena prece e depois vamos ter uma conversa. Então, que possamos fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até a Deus, até a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa noite, pelas bênçãos de paz, de amor, de luz que nos acolhem. Agradecer por tudo que temos, por tudo que somos e pedir que possamos todos tirar o melhor proveito das palavras que serão ditas aqui hoje. Que assim seja. Então, hoje eu trouxe o tema admiração, o olhar que constrói pontes. Eu sempre fui uma pessoa um pouco briguenta, assim, um pouco intolerante com algumas questões. E há um tempo atrás, eu tive um problema um pouco mais sério com uma outra pessoa que, por ordem do destino, que não é destino, não é acaso, né? Eu vim buscar auxílio para aquela situação aqui dentro da casa espírita. E como toda pessoa boa, orgulhosa, egoísta, e eu tinha isso bastante, hoje eu tenho um pouco menos, eu pensava assim, é óbvio que para quem eu contar vai ver que é eu que tenho razão na história, né? Tá escancarado. Não tem outra saída. E aí, com o tempo, depois, com o estudo, eu fui entendendo que não era bem assim. E que nenhum dos dois lados estava certo, nenhum dos dois lados estava errado. Cada um com a sua razão, né? E eu fui aprendendo devagarzinho, com o estudo, ouvindo, mais ouvindo do que falando, dando essa chance para mim mesma, porque para mim era muito difícil fazer isso. Eu fui aprendendo que, por vezes, a gente não consegue mudar as outras pessoas das nossas relações, seja qual for o grau da nossa relação com elas. Mas a gente consegue mudar a nós mesmos, a forma como a gente se porta, os nossos pensamentos, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente sente. Tudo isso a gente pode mudar. E uma grande aliada para aprender a conviver com pessoas que na nossa concepção são difíceis é a admiração, né? Esse olhar de admiração é um olhar que constrói pontes entre nós e as outras pessoas. Então eu sempre gosto de dizer que quando eu estou aqui no palco, né, aqui na frente, eu não estou totalmente expondo para vocês e ensinando como uma professora. Eu estou compartilhando com vocês e estou conversando, né? Como uma conversa, como algo que eu aprendi. Às vezes que eu tenho muito mais a aprender ainda sobre o assunto. Então eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre esse assunto, que com certeza eu vou estar aprendendo muito sobre ele também. Então, o primeiro passo para a gente aprender sobre admiração. Admirar a nós mesmos, sem orgulho e sem vaidade. O que há de melhor em mim? Então, a gente sabe, né, é uma coisa assim bem comentada, que aquilo que a gente acha de defeito nos outros é aquilo que a gente tem em nós mesmos, né? E para a gente aprender a lidar com isso, então, para as coisas se tornarem um pouco menos difíceis, a gente precisa admirar a nós mesmos. Olhar para nós como criaturas, por vezes errantes, por vezes acertantes, e olhar o que existe de bom e o que existe de ruim em nós. Nos assistirmos como se fôssemos uma pessoa de fora,
sem orgulho e sem vaidade, sem nos colocar lá num pedestal e endeusar a gente mesmo por aquilo que a gente é, pela forma que a gente pensa e achar que a gente está arrasando em todas as situações. Não, não é isso. Mas a gente reconhecer aquilo que a gente tem de bom e aquilo que a gente tem de ruim. E principalmente, saber responder o que há de melhor na gente, né? Esse é um grande passo, a gente se admirar para que a gente possa admirar o outro. Então eu gostaria de compartilhar essa imagem aqui com vocês, que é a diferença da admiração e da inveja, né? A gente conversar um pouquinho sobre isso. Nós podemos admirar tudo à nossa volta, né? A gente precisa pensar assim, que a gente está num planeta que passa por as suas dificuldades, né? Não é um planeta perfeito, passa por suas guerras, enfim. Mas olha quanta coisa linda tem aqui nesse planeta, né? Quanta planta bonita. Hoje nós estávamos lá na Festa da Uva e a gente passou por uma banquinha lá dos agricultores. E é lindo ver aquilo tudo verde, aquelas plantas, quanta flor bonita que existe, quanta gente do bem que existe no nosso planeta, né? E é isso que a gente precisa admirar, porque é isso que nos faz crescer, é isso que faz o bem crescer, né? E já a inveja, quando a gente quer, não o que o outro tem, mas que a gente quer que o outro não tenha, é um grande erro nosso, né? Porque nós estamos diminuindo o outro por aquela capacidade que ele tem e também estamos nos diminuindo porque nos colocamos numa posição de alguém que nunca vai ter, vamos dizer assim, né? Então é muito importante a gente conversar também sobre isso. Admirar é um grande ato de amor. É deixar fluir o que de melhor existe em nós, seja como algo consolidado ou seja como um desejo de mudança. Então, admirar é um grande ato de amor, seja como algo consolidado, seja como algo que já existe em nós, que nós sabemos que existe em nós, ou seja como algo que a gente tem um desejo de mudança, algo que a gente vai chegar lá, algo que a gente vai alcançar, né? E deixar fluir o que de melhor existe em nós. Em um mundo que já é tão turbulento, né? Como eu falei, tem as suas guerras, tem os seus empecilhos. Por que a gente permanece querendo sempre ver o lado ruim das coisas? Por que a metade vazia do copo é mais importante que a parte cheia, né? Então foi mais nesse sentido que eu trouxe a reflexão hoje, porque os nossos olhos, diante desse mundo, que é um mundo de provas e expiações, que a gente estuda aqui, né? Ele está tendencioso a buscar coisas negativas, a buscar coisas que degrinem a nós mesmos, né? Então, é isso. A gente se admirar o outro, admirar o que de bom existe, é um ato de amor que começa por nós mesmos, mas o amor é o combustível da vida, né? Ninguém vive bem sem amar. E hoje eu estava então assistindo uma palestra do Raul Teixeira sobre a lei de amor. E aí ele falou uma coisa que eu achei muito legal, né? Que não tinha parado para pensar ainda. Ele falou assim, ele foi citando algumas profissões e o porquê que aqueles profissionais daquelas profissões trabalhavam com amor. E aí ele citou, por exemplo, as fonoaudiólogas, né? Aí ele dizia assim, elas fazem sempre o mesmo tratamento, né? Elas têm lá um protocolo de atendimento, elas têm os seus pacientes, cada um com sua dificuldade.
E elas repetem, elas ensinam, elas vão lá, elas insistem sem saber quando que aquilo ali trará algum resultado, né? E isso é o amor, né? E o quanto que essas fonoaudiólogas, elas admiram os seus pacientes por saber o potencial que eles têm, por enxergar aquilo ali, de que alguma hora, de alguma forma, vai dar certo aquele tratamento, né? Então, admirar é isso também, é acreditar que as coisas darão certo. Que bênção é os olhos de admiração usados para abençoar. Por que que eu coloquei isso? Porque aquilo que nós abençoamos, abençoa a nós mesmos, né? E muitas vezes a gente precisa ter olhos de admiração, como eu coloquei ali, para coisas muito simples, né? E até mais pra frente, depois ali, eu tenho escrito sobre oração também, mas o que eu digo assim, por vezes é difícil a gente conviver com certas pessoas, com certos tipos de personalidade que nos irritam por algum motivo. Ou é difícil para nós ver tal situação porque aquilo ali mexe com alguma parte do nosso ego. E aonde que entra isso? Quando a gente olha com admiração, quando a gente tenta buscar algo bom naquela situação, a nossa perspectiva muda, se colocando com empatia no lugar do outro, né? Buscando alguma razão, alguma verdade que talvez não seja a mesma que a nossa, mas é a do outro naquela situação. E aí a nossa visão pode mudar e a gente pode agir de uma forma diferente para que as coisas mudem. Então aqui eu trouxe uma parte do Evangelho aqui, que está lá no texto do egoísmo, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vou ler aqui e vou conversar um pouquinho com vocês. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si. Porque esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias desse mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, como nós viemos de uma primitividade que nos impõe um padrão de pensamento, de ver o lado ruim, o lado perigoso das coisas, hoje quando eu estava pensando sobre uma forma da qual eu poderia falar aqui e que ficaria lúdico, mas claro, né, para todo mundo, eu pensei nos felinos, né? Mais especificamente, por exemplo, numa onça, por exemplo. Que bicho mais bonito, né? Todo mundo que parar para observar aquele bicho vai achar ele maravilhoso, né? Só que qual que é o nosso princípio? Se a gente estivesse de frente com uma onça, né? A gente falaria, meu Deus, que bicho perigoso, né? Jamais quero ter que me enfrentar com uma onça. Mas ela não deixa de ser bonita, não deixa de existir beleza nela, né? Ela não deixa de ser um bicho forte, bonito, que nem eu tinha falado, um bicho perseverante, um bicho perspicaz, inteligente. Então ela é perigosa, sim. Talvez isso seja um defeito dela. Ela ainda age
com o instinto dela, mas ela tem inúmeras qualidades, né? E assim somos nós também, né? Então, continuando, Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: "O que me importa?" Ele disse aos judeus: "Este homem é justo. Por que quereis crucificá-lo?" E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo a invasão dessa lepra do coração humano que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar nas escalas dos mundos. Porque já é tempo da humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Então, sem a gente deixar o egoísmo de lado, aquilo que predomina em nós, de dizer isso, aquilo é errado, essa ou aquela pessoa é, sei lá, prepotente, arrogante aos nossos olhos, né? Enfim, naquilo que a gente vê defeito, enquanto a gente não deixar isso para trás, a gente não vai conseguir praticar o amor de conseguir ver um lado positivo nas coisas, né? E é importante que a gente lembre que tudo tem um lado positivo. Toda situação ruim, ela leva a uma situação boa, né? E isso me parece algo natural a certo ponto, porque, claro, a gente não gostaria de passar por coisas negativas, né? Mas, por exemplo, as enchentes, por exemplo, que acontecem, né? Tiveram que acontecer por algum motivo, vamos dizer. Quanta coisa boa surgiu disso, quantas pessoas puderam ajudar, quanto amor arrodeou toda essa situação, né? Claro, a gente não gostaria que tivesse acontecido, mas aconteceu. E aí, de uma situação ruim dessa, o que a gente pode tirar de bom, né? Durante as inundações aqui no Rio Grande do Sul, eu tive um abrigo ajudando. E era lindo, gente, de ver aquilo, as pessoas se esforçando, sabe? Foi dentro de um âmbito religioso. E não era um centro espírita, era outra religião. E assim, a gente conversava, né? Pessoas que talvez eu nunca mais vou ver, ou eu me atravesso por elas aí pela rua e não me lembre da fisionomia delas. Mas a gente conversava, a gente trocava assunto, e um era de um tipo de religião, o outro era de outro, um era de um lugar, o outro era de outro. Um tinha uma ideia da vida, o outro tinha outra ideia, mas estava todo mundo lá, estava todo mundo ajudando, estava todo mundo colocando a mão, ninguém com nojo de nada, sabiam o porquê que estavam lá, sabiam, talvez não soubessem a escala que aquela ajuda ia ter, mas estavam lá ajudando. Então, é sobre isso. Talvez se eu conhecesse intimamente cada uma daquelas pessoas que eu conheci lá, talvez não batesse o santo, vamos assim dizer, né? Talvez não daria tão certo por conhecer mais das pessoas. Mas não é isso que a gente tem que ver. O que a gente tem que ver é o que de bom existiu, que me uniu com essas pessoas naquele momento, né? Então, a gente trazer isso para as nossas situações familiares, por exemplo, muitas vezes, né? Às vezes é difícil, alguém da nossa família, algum amigo nosso, algum colega de trabalho, é difícil de lidar com aquela pessoa. Mas está todo mundo ali por um propósito maior. Qual que é esse propósito? Então a gente precisa pensar dessa forma para conseguir admirar o outro, para conseguir admirar a nossa família quando a gente olha para ela, admirar os nossos amigos quando a gente olha para eles.
Admirar os nossos colegas de trabalho quando a gente olha para eles, cada um com seus defeitos, mas cada um com as suas qualidades também, né? Então, esse é um convite também para a gente olhar com mais delicadeza para as nossas relações, né? Que por vezes não são fáceis, mas há um motivo para todas elas. Deixa eu procurar aqui. Eu trouxe também um outro textinho do Evangelho, que fica lá no capítulo 9. Até a gente tinha conversado um pouco ali nos estudos sobre a afabilidade e a doçura, né? E quanto que a gente precisa dessas duas qualidades para que a gente possa ter carinho o bastante para admirar as outras pessoas. E a admiração, às vezes, não é aquilo, né? Quando a gente vai falar sobre os nossos inimigos, aquelas antipatias nossas, Jesus, ele falou, né? Amai os vossos inimigos. E amai os vossos inimigos não é idolatrar os vossos inimigos. A gente não vai ter por eles o mesmo carinho que a gente tem com os nossos amigos, né? Isso é natural. Mas como estamos lidando com essas situações? Como estamos lidando com essas pessoas, né? Então aqui diz, a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. Então não é assim, então, né, hoje lá eu ouvi falar sobre admiração, daí agora eu vou sair daqui tentando admirar tudo e todos, né, e daí me deparei com uma pessoa lá que não me desce muito, mas, né, que pessoa maravilhosa que eu aprendi lá a admirar hoje. Não é isso, mas é a gente internalizar dentro de nós o quanto que as pessoas podem ser boas em outras coisas que às vezes a gente não consegue ver, né? Então, eu trouxe essa questão aqui para que a gente não faça o uso dessa admiração por formalidade, mas que a gente busque por pequeníssimos atos que sejam os nossos, mudar a nossa visão sobre essas pessoas, sobre essas situações, enfim, e tentar colocar um pouquinho mais de empatia. Às vezes é só pegar um copo da água e não responder numa discussão, né? Tomar um gole da água. Às vezes é a gente olhar para aquela pessoa e tentar procurar nela como um todo, né? A pessoa ali como mãe, como irmã, como tia, como, sei lá, como tudo que ela é na vida. Procurar as coisas boas nela. Ela tem as coisas ruins, mas nós também temos, né? Então, uma lição com Jesus que eu coloquei aqui, conta-se, né, que Jesus e os apóstolos dele passavam por uma carniça, né, um cachorro morto. E aí os apóstolos reclamavam, nossa, mas que cheiro ruim, vamos sair daqui, né? E aí Jesus, olhando para aquela criatura, né, desfalecida, morta, podre já, tomada, né, pela podridão, ele diz assim, nossa, mas que dentes bonitos, tão brancos, né? E essa é uma lição e tanto para que a gente aprenda a procurar coisas boas no meio das coisas ruins, né? Às vezes coisas muito ruins, mas sempre tem algo de bom, né? Quando não é possível elogiar, podemos orar. Então, como eu falei, amar os nossos inimigos não quer dizer
que a gente vá conseguir beijar nos pés deles e achar eles as pessoas mais maravilhosas do mundo. Não, não é isso. Mas é a gente mudar um pouquinho, talvez não responder, talvez não tentar achar nada de imediato e usar as ferramentas que nós temos ao nosso dispor e principalmente a ferramenta da oração, né? A gente não sabe o que passa no coração, na mente do outro, o porquê que às vezes as situações se formam do jeito que elas formam, Então, que a gente sempre use isso, né? Ao nosso favor e a favor dos outros. Uma oração. E aí, para terminar aqui a nossa conversa, eu trouxe aqui a imagem de dois vovozinhos, né, 2 avós e as suas crianças. E a admiração, né, esse texto que eu vou trazer para vocês veio através de um vídeo que por acaso eu e a minha irmã estávamos rolando e a gente viu. E daí eu comentei com ela sobre que eu já tinha o intuito de trazer o assunto sobre admiração e aí caiu como uma luva, né? Porque que criaturas, né, quem teve um vô, uma avó presente em suas vidas, que criaturas que a gente admira mais que os nossos avós, né? E aí, isso é muito pessoal para mim, né? Pode ser outra situação para vocês, também não quero generalizar. Mas para mim, eu cresci naquela imagem de que os meus avós eram perfeitos, né? Eles eram pessoas perfeitas. Então, até hoje, assim, se o meu pai e a minha mãe falam alguma coisa que não era muito perfeito lá da parte do meu avô, da minha avó, eu acho isso um absurdo, porque eles eram pessoas perfeitas, como assim, né? Então, aí eu vou compartilhar com vocês. Eu ia trazer o vídeo, mas aí eu preferi ler para vocês, mas eu tirei esse texto de uma pequena parte de uma palestra do padre Christian Shankar, em que ele conta que assim, eles estavam numa sala de aula e a professora perguntou aos alunos o que eles queriam ser quando eles crescessem. E uma menina respondeu que queria ser avó. Aí a professora pediu um texto explicando por que ela falou que queria ser avó, né? Aí o padre, ele lê lá o texto, que ele tem a cartinha, e eu trouxe aqui para ler também. Eu gostaria de ficar grande, e quando eu for grande, eu quero ser avó. Os avós escutam, compreendem, e além do mais, a família se reúne inteiramente na casa deles. A avó é uma mulher velhinha que não tem filhos, só que ela gosta dos filhos dos outros, no meu caso, o filho da minha mãe. Os avós levam os meninos a passear e conversam com eles sobre pescarias e outros assuntos parecidos. Os avós não fazem nada e por isso podem ficar mais tempo com a gente. Como eles são velhinhos, não conseguem rolar pelo chão, andar de bicicleta ou correr, mas não faz mal. Eles nos levam para fazer essas coisas. Eles também nos levam ao shopping e nos deixam olhar as vitrines até cansar. O vovô e a vovó nunca dizem estou com pressa. Eles têm todo o tempo do mundo. Na casa deles tem sempre um vidro com balas e uma lata cheia de suspiros. Eles contam histórias de quando nosso pai ou nossa mãe eram pequenos. Histórias da Bíblia, histórias de uns livros bem velhos com figuras lindas. Passeiam conosco mostrando as flores, ensinando os seus nomes e fazendo-nos sentir o seu perfume. Avós nunca dizem depressa, já para a cama, ou se não fizer logo vai ficar de castigo. Quase todos usam óculos. Eu já vi até o meu avô girando o dente com a gengiva. Não sei como ele consegue, eu já tentei e não consegui. Quando a gente faz uma pergunta, os avós não dizem, menino, não vê que eu estou ocupado? Eles param,
pensam e respondem de um jeito que a gente entende. Os avós sabem um bocado de coisas. Eles não falam com a gente como se fôssemos bobos. Nem se referem a nós com expressões tipo que gracinha, como fazem algumas visitas. O colo dos avós é quente, fofinho e bom da gente sentar quando a gente está triste. Todo mundo deveria ter um avô ou uma avó, porque são os únicos adultos que ultimamente têm tempo para nós. Por isso, quando eu crescer, eu quero ser uma avó. Então esse é o texto, muito legal, né? Muito lindo. E é isso, né? Da essência de uma criança, o que faz ela admirar os avós dela, né? É tudo que está aqui descrito, né? É o amor, é o zelo. Ela esconde todas aquelas imperfeições, porque os avós já passou aquela fase mais complicada da vida deles, aí eles podem expor tudo aquilo que eles têm de melhor, né? E é isso que a criança vê. Então, que nas nossas relações a gente busque ter esse olhar de criança para as coisas e para as pessoas, né? Uma criança não vai desgostar de alguém porque a pessoa é complicada, porque a pessoa é marrenta, ou sei lá, ela vai gostar porque tem atenção com ela, porque brinca com ela, porque sorriu para ela. Então é isso, que a gente busque nos gestos simples sentido para as nossas relações e um modo de admirar as pessoas que vivem à nossa volta. Sejam elas, o quão complexas elas forem, nós também somos, né? Então, gente, muito obrigada por me ouvirem. Espero que tenha conseguido passar a mensagem que eu queria, que eu gostaria. E vou convidar vocês, então, para a gente fazer uma prece, encerrando esse momento da palestra. Então, eu vou ler para vocês uma mensagenzinha que ela estava aqui em cima da mesa antes. E aí já vamos relaxando nossos corpos, fechando nossos olhos e meditando nessas palavras. A existência na Terra é um livro que está escrevendo. Cada dia é uma página. Cada hora é uma afirmação da tua personalidade, através das pessoas e das situações que te buscam. Emmanuel. Então, nesse pensamento leve, de paz, de muito amor, possamos agradecer mais uma vez por estarmos aqui. Possamos mentalizar uma energia boa, de paz, de luz sobre todos nós, chegando também àqueles lugares que mais necessitam, que passam por desastres naturais, que passam por guerras, hospitais, casas de acolhimento, presídios, escolas, asilos, todos os lugares que mais precisam. Que possamos levar daqui somente as melhores coisas. Que a paz, que a luz esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja.